Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, mais um dia na presença do nosso Deus. Hoje vamos falar do maná do céu, o maná do céu, a água da rocha e também as lições do deserto. 3 capítulos vamos ler hoje, 16, 17 e 18. Irmãos, o maná, o alimento que Deus mandou para alimentar o povo no deserto. Pessoal, depois da travessia do Mar Vermelho, Israel iniciou sua caminhada pelo deserto. E o povo já havia visto as 10 pragas, a Páscoa, o Mar Vermelho de se abrir diante dos olhos deles e o exército de Faraó ser destruído. Mas logo surge uma realidade que todos nós enfrentamos na nossa caminhada da fé. O que, gente? Qual seria essa realidade? Deserto. O deserto. Nesses capítulos nós veremos o maná que cai do céu, os codornizes enviadas dos céus, a água saindo da rocha, a batalha contra Amaleque e também o conselho de Jétro, sogro de Moisés. Pessoal, o deserto não é apenas um lugar de prova, é também um lugar de formação. Amém? Aleluia! Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela nossa vida, por nossa família, Pai. No nome de Jesus te pedimos, Senhor, que abra nosso entendimento para a Tua palavra, nos dá permissão para abrir a palavra. Senhor, fala conosco, tira toda a distração, ensina-nos a confiar em Ti mesmo, nos períodos mais difíceis da caminhada, Pai. Que possamos aprender as lições que o Senhor ensinou ao Teu povo no deserto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Se ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo, chama outras pessoas para estar caminhando conosco com essa série A Bíblia Viva. E deixa seu pedido de oração no comentário, deixa sua curtida e também ative o sininho de notificações para que você saiba quando eu compartilho um vídeo aqui no canal. Pessoal, o versículo-chave do capítulo 16 está lá no versículo 4 que fala: Eis que vos farei chover pão dos céus. Aleluia! O Senhor aqui está falando do maná. Palavra-chave: provisão. Ele proveu o maná. Dependência, confiança, obediência e sustento. Irmãos, pouco tempo depois da libertação, o povo começa a reclamar, esse povo murmurador. Sentem falta da comida do Egito. Eles esquecem rapidamente os milagres que haviam presenciado. E o que tudo isso nos ensina? Que, pessoal, a memória da bênção, ela é curta quando o coração não aprende a confiar. Pegou a chave? Pessoal, o maná, como eu gostaria de ter conhecido o maná, gente. Eita, Deus envia um alimento sobrenatural todas as manhãs, durante 40 anos. Irmãos, imagina só o que isso revela. Deus ensina Israel a depender dele diariamente, todos os dias. Não podiam acumular para o dia seguinte, gente. Eles só podiam pegar para o dia mesmo, sabe? Não podia guardar. Precisavam confiar todos os dias. Eles comiam maná fresco do dia. Eita glória! Irmãos, a fé não vive do pão e de ontem, tá? Pegou a chave? A fé precisa buscar Deus diariamente. Irmãos, nós devemos focar na palavra. Olha o que a palavra nos ensina aqui. A fé não vive no pão de ontem. Deus mandou comer o pão de hoje, o pão fresco. Então, vamos hoje nos alimentar da palavra hoje. Irmãos, todos os dias. E as codornizes celestes. Irmãos, além do maná, Deus envia carne, codorniz, gente. Você já comeu carne de codorniz? Eu já comi. E até ovo de codorniz também. Lá em Cabo Verde, nós fazíamos
grelhada de codornizes. Era muito raro pegar eles, mas quando pegávamos, grelhávamos. E nós éramos ainda muito pequenos, estávamos no campo, né, para tirar palha, para pegar lenha, às vezes encontrávamos. Pessoal, o que isso nos ensina é que Deus não apenas supre necessidades espirituais, mas que Ele também cuida das necessidades físicas. Êxodo 17 fala da água da rocha e a batalha, água que brota da rocha, água viva, aleluia, água fresca para o povo de Israel no deserto beber. Irmãos, versículo-chave está lá em Êxodo 17, 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é uma pergunta. Irmãos, palavra-chave: fé, dependência, milagre, intercessão e vitória. O povo volta a reclamar de novo. Esse povo amava reclamar. Agora por causa da sede, né? Já tinham reclamado da fome, tiveram pão, tiveram carne, né? Maná caindo do céu, codornizes caindo do céu, e agora eles queriam beber. Pessoal, Deus ordena que Moisés ele fira a rocha e água sai dela abundantemente. Pessoal, tudo isso nos ensina que quando os recursos humanos terminam, é aí que Deus continua suprindo a nossa necessidade, sendo a fonte de água viva. Jesus é revelado aqui em 1 Coríntios 10:4, Paulo declara, a rocha era Cristo, né? Então olha só, a rocha que Moisés feriu era Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 10:4, medita lá nessa palavra. A rocha ferida aponta para Jesus, da sua obra da cruz. Ele flui vida para todos nós. Amém? Olha só, a guerra contra Amaleque. Gente, Israel enfrenta seu primeiro inimigo no deserto. Enquanto Moisés mantém as mãos levantadas, Israel vence a guerra. Naquela altura, Uri e Arão ajudavam Moisés a ficar com as mãos levantadas, porque Moisés ficou cansado e fraco. E Deus sempre, ele levanta auxiliador para nos ajudar. Irmãos, olha só, Israel vence quando abaixa, Israel enfraquece. E quando Moisés levanta de novo, Israel vence de novo. Olha só, vitórias espirituais exigem perseverança na oração, pessoal. Pegou a chave? Arão e Hur, eles sustentam os braços de Moisés. Ninguém vence sozinho, pessoal. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que ninguém vence sozinho. Deus usa pessoas para nos sustentar durante as nossas batalhas. Eu sou grata a Deus, porque eu tenho do meu lado meus irmãos, eu tenho apoio dos meus pais, nunca deixaram de me apoiar. Então, Deus levantou outras pessoas também. Eu tenho meus filhos por motivação, minhas netinhas que Deus trouxe no momento certo. Então, olha só, muitas pessoas me apoiando, de longe ou de perto, tudo isso para nos mostrar que ninguém vence sozinho. Deus sempre levanta pessoas incríveis na nossa vida para nos ajudar. Êxodo 18, o conselho de Jétro. Versículo-chave: não é bom o que fazes, fala Jétro para Moisés. Tá, pessoal, versículo-chave está em Êxodo 18, 17. Vamos ler junto daqui a pouco. Palavra-chave aqui é sabedoria, liderança, conselho, organização e humildade. Jétro visita Moisés lá no deserto e observa que ele está assumindo responsabilidades demais. Pessoal, até grandes líderes precisam também de conselhos, sabe? Eles não são perfeitos. O conselho de Jétro recomenda que ele divida responsabilidades, que ele levanta líderes e que ele organiza o povo. Olha a organização, olha a importância da organização. Ensino espiritual aqui, pessoal, é que humildade também é aceitar ajuda. Pega essa chave. E em Êxodo 16 a 18, Jesus é revelado como o verdadeiro pão do céu, a rocha que dá água
o nosso intercessor, o líder perfeito. João 6,35 fala: eu sou o pão da vida. Aleluia. E os temas centrais nesses 3 capítulos são dependência de Deus, provisão divina, fé, oração, liderança, sabedoria e perseverança. Aleluia. E qual o ensino central aqui, Celeste? Deus sustenta seu povo diariamente, pessoal. Diariamente, o Senhor sustenta o seu povo. Todos os dias, Deus nos alimenta, Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Deus é a fonte da provisão. Deus usa o deserto para para formar o caráter do povo de Israel. Eu, Celeste, o meu caráter foi formado durante o deserto que eu pude atravessar. Deus me disciplinou, Deus me transformou, me moldou. O deserto nem sempre é o fim, como as pessoas pensam. É o início de uma bela aventura, de uma linda caminhada com Deus. Amém, irmãos? Agora vamos à nossa leitura e no final dessa leitura vou deixar a gole da Celeste para vocês. Abre sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 16 a 18 e vamos iniciar com o capítulo 16, Êxodo 16. Amém? Já pegou sua Bíblia? Aleluia. Glória a Deus. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às janelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial.
E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam para amanhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que nos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então
contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou, porém, contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor a minha bandeira. E disse: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Aleluia. Capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado de Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus filhos, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entravam na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha
feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberberam, o sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-os saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Aleluia. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Aleluia. Amém, irmãos? Chegamos ao final dos nossos 3 capítulos. A glória celeste é que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele também enviou pão para o deserto, e nunca duvide da provisão daquele que já provou o seu amor. Amém? Pai querido, muito obrigado, porque Tu és o nosso sustento. Nos ajuda a confiar em Ti diariamente. Ensina-nos a depender da Tua provisão, da Tua direção e da Tua graça. Que nossa fé permanece firme, mesmo nos desertos da vida, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor te abençoe e te guarde, que nunca falte pão espiritual na tua alma, nem na minha. Que Deus fortalece a nossa fé e nos conduza em cada etapa da caminhada, em nome de Jesus. Se esta palavra edificou tua vida, se inscreve no canal, compartilhe esta série Bíblia Viva e convide outras pessoas.